Como é bom estar aqui, mais um culto. Queria agradecer ao pastora Marta, pastor Marcelo, por mais uma oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor. E hoje a gente tem um tempinho bom aí, acredito que umas 10 para as meia-noite já está indo embora já, né, pastor? Dando a bênção apostólica, que hoje tem coisa. Eita Deus. Meus irmãos, eu convido vocês a estar abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Já vai começar do versículo 1. Darquinhas, baixa só um pouquinho. Sempre quis pedir para alguém baixar o retorno. É que está acostumado com o pastor Marcelo, gente. Quem não sabe, quando ele está aqui em cima, ele sofre de uma deficiência crônica do ouvido. Tem quem tem que levar o retorno lá em cima. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Mateus 3:1. Amém? Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem um caminho para o Senhor e façam veredas retas para eles. Curva essa cabeça, vamos orar só por um instante. Bondoso e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por hoje estar aqui na sua casa, louvando ao Senhor, contribuindo pelo Senhor, meu Pai. E podemos aqui, pela graça do Senhor, Deus, estar ouvindo essa palavra que o Senhor designou ao meu espírito, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. De alguma forma o Senhor tem preparado essa palavra para alguém que está aqui nesta casa hoje, meu Pai. Nesta casa na qual estamos reunidos por uma só vontade, que é a volta do Senhor Jesus. Então hoje te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Amém. Meus irmãos, em Isaías há profetizado que haveria de vir o último profeta no qual a Bíblia relata em Lucas, em João, em Marcos, em Mateus, que é João Batista, que foi o último profeta antes de Jesus, no qual ele veio por uma simples missão, pastor: endireitar as veredas para Jesus, no qual era aproximar o mais próximo possível de Cristo aquelas pessoas que estavam perdidas. João Batista não designou para quem seria o evangelho dele, não designou para que povo seria. Ele, pela palavra do Senhor, ele escolheu um dos lugares mais improváveis para se pregar. Geralmente a gente, como costume das igrejas, temos aqui um altar, um púlpito elevado para que se possa ver. João Batista, por o contrário, pregava no deserto. Deserto durante o dia faz muito calor e durante a noite faz muito frio. Então é um lugar assim muito impróprio para uma pessoa assim morar. E aí Deus dá a palavra para ele: vá para o deserto e pregue lá as boas novas de Cristo, que há de vir. E foi designado para ele uma só pregação. E não foi de bênçãos, pastor, não foi uma palavra de prosperidade material, não foi uma palavra na qual o povo seria totalmente liberto, Jesus viria, derrotaria os romanos e todo o povo judeu seria liberto. Ele pregou uma só palavra, que é arrependimento. Jesus Batista foi simples e claro. A gente pode ver, perdão, gente. A gente pode ver no versículo 8: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. No que ele que diz neste momento, muitos tinham intitulados como: eu sou filho de Abraão, eu tenho uma promessa, eu não vou sofrer mal algum. Pastor, como a gente pode ver nos dias de hoje, filho de pastor é salvo? Filho de pastor vira pastor?
irmão ali já pregou isso para mim, já, é você mesmo, Ronaldão. Filho de pastor, ou filho de quem teve a bênção, não é abençoado se não estiver no caminho do Senhor. Ele pode sim, muito bem, ter a facilidade de receber aquela bênção, mas não é concretizado só por ele ser filho da promessa. A gente vê que no início da trajetória de João Batista, assim quando o seu pai, Zacarias, estava no templo, como ele era um sacerdote, ele podia entrar, Zelinha, no Santo dos Santos. E ali o anjo Gabriel, pastor, foi de encontro com ele e falou assim: Zacarias, você terá um filho, e ele se chamará João, e ele preparará o caminho para o Senhor. E aí João Batista falou: pô, eu sou velho, a minha mulher é estéril. Porém ele se esqueceu de Abraão. Ele se esqueceu que Abraão também era velho. Ele também esqueceu que a mulher de Abraão era estéril. E assim como foi feito, o anjo fez que eles tivessem um filho. E por consequência dos seus atos, ele acabou ficando mudo durante todo o tempo da gravidez e ficou praticamente trancado dentro de casa, acredito eu, pela vergonha. E a partir do momento em que João Batista nasce, a gente pode ver pelos historiadores, pastor, que foi mais ou menos entre 3 a 2 anos antes de Cristo que ele nasceu. Não se sabe, mas a palavra diz que ele só tinha 6 meses de diferença. Mas a gente vê que as histórias, o historiamento bíblico, o datamento bíblico não é como o de hoje. Então a gente não pode comparar dessa seguinte forma. Mas foi mais ou menos entre 2 e 3 anos antes de Cristo nascer que João Batista nasceu. A gente também vê que o começo do ministério de João se começou entre 27 a 28 anos de idade, no qual Jesus começou com 30. Então a gente entende já esse início, esse preparo para o caminho. Então naquele momento em que João Batista nasce, o seu pai canta um cântico. No dia que ele era para ser circuncidado, no 8º dia de nascimento, os responsáveis, os líderes religiosos vão e perguntam: qual será o filho dele, qual será o nome dele? E aí o povo fala: vai se chamar Zacarias, porque de costume naquela época era que o filho tivesse o nome do pai ou do vô ou alguém masculino assim da família. E a mãe falou: não, vai se chamar João. E aí ele falou: não, mas você é mãe, você não tem que meter nada aqui não, tua oportunidade aqui é nula. E aí Zacarias, com um ato, eu acredito bem corajoso, pegou uma tábua, escreveu e mostrou: o nome dele vai ser João. E assim as suas bocas começaram a desenrolar, e ele começou a falar e louvar e cantar ao Senhor: este é João, no qual Deus preparou para fazer o caminho a Cristo. Ele será o menino que crescerá pela vontade de Deus, não beberá bebida fermentada, não comerá apenas o que os reis comem, mas sobreviverá apenas de mel e de gafanhotos. Mas Paulo, João, por que João não andou com Cristo? Porque era a vontade de Deus. Porque João Batista foi um dos que não andou com Cristo, e acredito eu, pastor, que foi um dos que mais sofreu por amor a alguém que ele nem caminhou junto. A Bíblia relata que por um breve período eles estiveram juntos. Na sua adolescência, na sua juventude, até na fase ali adulta, eles não caminharam juntos, mas um preparava o caminho para o outro. Pela designação do Espírito Santo, João Batista foi e pregou o arrependimento no deserto. E é o momento em que, de humildade pura dele, ele é perguntado: eis você o Cristo que haveria de vir? E ele disse: não, eu não sou o Cristo que haveria de vir. Eu aqui vos batizo com água para o arrependimento, mas haverá alguém que virá depois de mim, e este sim vos batizará com o Espírito e com fogo. E se hoje nós estamos aqui, acredito eu, pastor, que João Batista foi uma peça fundamental
para o ministério de Jesus Cristo. Mesmo que eles não tinham aquela sinergia, mas unidos em um só corpo, que é de Deus, pelo Espírito Santo, os dois sendo guiados, hoje a gente pode estar aqui dando glória a Deus. Hoje a gente pode estar aqui, são e salvo, remidos dos nossos pecados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora eu vou entrar aqui, essa aqui foi só a introdução, tá, gente? Calma lá. Eu brinquei não, quando era 10 para meia-noite, hein? Brincadeira. Muriel, projeta para mim João 14,6, fazendo um favor. Com essa humildade em que João Batista pregava, ele queria dizer uma coisa para aquele povo. E não era só um povo hebreu, um povo judeu que estava com ele. Tinha guardas, tinha fariseus, tinha saduceus, tinha escribas, todo aquele tipo de povo que estava curioso de saber. E a gente fica bem explícito que João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Paulo, você acabou de falar que eles nunca andaram juntos. E como que eles iam até João Batista, sendo que Jesus não estava lá presente? Pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala que no início de tudo, a terra era sem forma e vazia, e as trevas ali habitavam. E em Mateus relata que Deus, o verbo estava com Deus e Deus estava com o verbo. Então a gente tem uma breve entendimento de que se o Espírito Santo estava com João Batista, Jesus estava em espírito com João Batista. Então os ensinamentos de João Batista não é apenas da carne dele, do entendimento dele, e sim do entendimento pelo Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Qual de vocês aqui tem o nome de João Batista? Ninguém. Qual de vocês aqui tem o designamento para ser igual ao João Batista? Todos. Ah, Paulo, mas eu não sei pregar. Ah, Paulo, mas eu não sei falar bem. Vamos lá. Mateus 28, 19 e 20. Fazendo um favor, irmã. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meus irmãos, eu queria que você pensasse no seu coração. Jesus nos enviou para ser a grande comissão dele, para que a gente possa, de alguma forma, crescer cada vez mais aqui na terra o reino dele, para que a gente possa, em uma só voz, clamar pelo arrependimento. Por que eu quis dizer que foi só designado uma palavra? Se você hoje tiver um interesse em começar uma vida missionária, uma vida na qual você vai trabalhar pela obra, escolha sempre a palavra do arrependimento. Eu creio que você nunca se arrependerá dessa escolha. Não importa se muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitos profetas da atualidade estão pregando ao contrário do arrependimento. Isso não importa, porque cada um prestará suas contas no fim de tudo. Mas se você hoje tem a real vontade de participar do reino de Deus, pregue sobre o arrependimento, fale sobre o arrependimento, ensine sobre o arrependimento. Para quê? Para que nós sejamos como João Batista. A gente vai apenas preparar o caminho para Jesus Cristo. O pastor Hermes pode pregar para uma pessoa a vida inteira sobre arrependimento, mas ele não vai salvar ela, se não for pela vontade de Deus. A gente apenas somos mordomos, né, pastor? Como diz algumas lições do Espírito Santo. A gente só cuida dele aqui na terra, de uma forma de que a gente vai preparar cada uma dessas pessoas que Deus colocará nas nossas vidas, preparar elas mentalmente, fisicamente, emocionalmente, para a chegada do Espírito Santo, para a chegada do dia do Senhor.
Amém? Então nós vemos na Bíblia que ele começa a sua trajetória cumprindo a promessa de Isaías, dizendo que ele viria para endireitar as veredas para Jesus. A gente vê que ele não era como os fariseus, os saduceus ou outras pessoas que ali tinham autoridades como mestres da lei daquela época. E ele não tinha vestes, ele não tinha ouros, relógios, como hoje a gente se equipa todo, fica todo bonito para pregar o evangelho, que nem o Diego, eu só prego se tiver de terno. Brincadeira, meu irmão. Mas ele tinha uma coisa, ele era arrependido de todos os seus pecados. Em Lucas, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: deem fruto que mostre o arrependimento, e não comece a dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que dessas pedras pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Pastor Hermes, mas ele fala para a gente se arrepender. A gente se arrepende, mas como a gente sabe de algumas histórias, um arrependimento não genuíno não gera nenhum tipo de fruto. Mas Paulo, que fruto é esse? Em Lucas ele deixa explícito alguns tipos de fruto que aquele povo podia dar. Eles falaram no versículo 10: o que devemos fazer então? Perguntava as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acuse ninguém falsamente, e contente-se com o seu salário. Isso é apenas frutos de arrependimento que aquele povo poderia ter feito, por causa que aquilo era aquilo que eles estavam pecando. Alguns guardas extorquiam para as pessoas não serem presas. Aqueles que eram publicanos cobravam a mais daquele que devia os impostos, a ponto de poder lucrar um pouquinho a mais. Mas João, se estivesse hoje na terra e pregasse o arrependimento, eu não quero que você fale, cada um aí tem o seu interior, sabe naquilo que vacila, sabe naquilo que acaba escorregando. E se ele hoje viesse e falasse para você: arrependa-se dos seus pecados e dê fruto do arrependimento. Pense agora, se você sabe, só você sabe, ninguém aqui, o pastor não sabe, o pastor Hermes não sabe, a pastora Marta não sabe, eu não sei. Qual era o fruto de arrependimento que você deveria dar? Todo mundo pensou? E já que você já pensou, por que você não faz? Por que você não dá esse fruto? A palavra, ela é bem explícita, irmão Ronaldo. Ela é bem explícita. A palavra nos diz que o machado já está à raiz. Ela não fala: o machado já está à raiz daqueles que são ímpios. A palavra não fala que o machado já está na raiz daqueles que vão para o inferno. Ela fala: o machado já está à raiz. Quando ele fala desta forma, quando ele faz essa conotação na palavra, a gente entende que todos estão com um machado em nossas raízes. E aquele que não dê fruto, aquele que de jeito nenhum dê fruto de arrependimento, será cortado e lançado ao fogo. Mas Paulo, eu vivi a minha vida inteira pregando, eu vivi minha vida inteira pregando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, orando em nome de Jesus, profetizando em nome de Jesus. Se você não deu o fruto do arrependimento, a palavra já nos diz:
você será cortado e lançado ao fogo. João Batista também fala sobre esse fogo, e eu não vou entrar nesse assunto que o Senhor está pensando, sobre o Espírito Santo e o fogo, mas cada um aqui tem a sua ideologia, a sua teologia, cada um entende da sua melhor maneira. Mas quando João Batista é abordado e fala: é você o Cristo que haveria de vir, que foi profetizado? Ele fala: não, há de vir. Aqui, ó, no versículo 15: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito e com fogo. Ele traz pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira, juntar o trigo em celeiro e queimará a palha. A gente pode fazer um pulinho assim no Evangelho. Jesus conta uma parábola de um semeador que plantou um trigo, adubou, fez tudo bonitinho. Veio o inimigo durante a noite e implantou o joio junto. Lazarento do inimigo. E aí o agricultor, os servos foram ao agricultor: e aí, nós queima tudo, arranca tudo? Ele falou: não, deixa crescer. Deixa crescer, que na hora da colheita, um vai para um lado e o trigo vai para o outro. E aí vai ser desta forma que Cristo vai fazer. Ele vai pegar aqui, ó, só uma imaginação, tá, gente? Uma listinha, livro da vida. Deu fruto? Não deu fruto? Deu fruto? Você vai querer estar em qual fila? Aqui deu fruto, aqui não deu fruto. A questão é, Gabi, Jesus Batista estava lá no deserto, e eu acho muito engraçado isso. Ele não queria esperar o povo voltar no outro dia para talvez se arrepender. Ele falava: dê seu fruto de arrependimento hoje, porque o dia do Senhor é próximo. Muitos imaginam o dia do Senhor com todo mundo sendo levado ao céu, sendo ali levado na glória. Mas, meus irmãos, o arrependimento, o fruto do arrependimento deve ser todo dia, a todo momento. Eu falei, cada um aqui sabe aonde vacila, cada um sabe aonde cai. Se todo mundo sabe aonde cai, então já sabe onde deve começar, né, Mário? Se a gente sabe qual é o nosso pecado, a gente já sabe aonde a gente deve começar. A gente não deve começar apontando o próximo. A gente não deve começar a falar: bom, mas por que eu tenho que fazer, sendo que minha esposa não faz? A gente é só uma carne nessa terra, mas a salvação é individual. Comece por você hoje. Não que você não deva instruir seus filhos, instruir a sua família, instruir sua esposa, mas comece por você hoje. Não tente apontar: mas como que eu vou gerar um fruto de arrependimento, sendo que o meu marido não faz junto comigo, sendo que meus filhos não dão bola para que eu falo? Comece hoje você no seu interior a gerar este fruto. Assim como uma planta, ela necessita de água, ela necessita de uma terra boa, ela precisa de um sol. Há um processo para gerar esse fruto numa árvore. Há um processo para que uma fruta seja desenvolvida numa árvore. No nosso interno é a mesma coisa. E se há um processo, pastor, por que eu vou deixar para amanhã? Uma vez eu preguei aqui sobre um grande mal da gente postergar as coisas, da gente deixar para depois. O inimigo não precisa atrapalhar você de fazer algo, atrapalhar a tua vida. Ele só precisa te convencer, pastor, que você pode deixar para depois. Ah, não, deixa que eu vou para o culto de quarta-feira depois. Ah, deixa que eu me batizo depois. Ah, deixa que eu vou lá fazer um encontro com Deus no depois. Na próxima edição eu vou. Meus irmãos, o tempo da volta de Jesus está chegando. Eu sei o dia, eu sei a data, a hora, não sei, mas vocês também não. E é esse o mais intrigante. Se nós não sabemos a hora que vai vir, por que não nos prepararmos? É igual quando a gente é criança, pastor, e aí a mãe sai, o pai sai e fala: ó, arruma a casa que daqui a pouco eu volto.
Aí nós fica esperando. Aí nós começa a sentir que está chegando, já começa a correr, fazer as coisas, faz tudo rapidão, ou às vezes nem faz, e chega e toma aquela chibatada. É melhor tomar a chibatada de Deus ou se ficar pronto aqui esperando? É benção. Eu ia entrar num assunto aqui, mas a Bianca já deu uma olhada de zóio assim em mim. Pode falar, pastor? Aí ele deixou. A palavra do Senhor fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Eu não acredito que se você for apenas batizado será salvo, porque a gente pode ver, pastor, que quando a gente recebe o Espírito de Deus em nossa vida, o Espírito do Senhor vem de encontro com a nossa alma, a primeira coisa que acontece no nosso interior é o arrependimento. E quando a gente começa, esse arrependimento gera a crença, gera a fé em Deus. E essa fé em Deus nos mostra o quão necessário é a gente demonstrar para o mundo que a gente é de Cristo. E é o que o batismo é uma demonstração de dentro para fora daquilo que a gente é. E se de alguma forma eu querer pegar de fora para dentro aquilo que eu não sou, eu vou me lascar. Porque uma coisa que eu nunca entendi, pastor, mas um dia eu sei que eu vou entender: a questão da pessoa se batizar 2 vezes. É permitido? Fique à vontade. Mas um batismo tem que ser pessoal, você e Deus. Você tem que ter a fé para poder se batizar, genuinamente. E você se lembrar a cada momento no qual você pecou, que quando você é batizado, mergulhado naquela água, segundo o que eu estudei, se eu tiver errado, pastor, depois você me corrige. Da mesma maneira que você neste momento é batizado, você é sepultado com Cristo Jesus. E no momento que você é tirado daquela água e voltado para fora, você é ressuscitado em Cristo Jesus. Por isso que toda vez quando a gente deve batizar alguém, a gente batiza em nome de Jesus. É claro que a gente tem a regrinha aqui: eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque foi por Ele que somos batizados, é nele que somos batizados, é por causa dele que nos batizamos, e não por causa do tumulto, e não por causa da fama, da carteirinha. Então João Batista nos traz o conhecimento de que devemos nos arrepender, que nos devemos gerar um fruto sobre esse arrependimento. Mas Paulo, eu não queria ter que gerar um fruto, porque eu não quero que esse pecado me ataque mais uma vez. Eu não quero vacilar, eu não quero mais escorregar nesse pecado mais uma vez. E eu oro para Deus tirar isso da minha vida. Eu oro para que Ele acabe com isso na minha vida. Ele pode tirar? Pode, Ele pode tudo, né, pastor? Mas a Bíblia nos conta um relato do apóstolo Paulo, meu xará. E a Bíblia nos relata que ele tinha um espinho na carne. E ele fala: pô, eu venho aqui, eu preparo, faço tudo, mas esse espinho na carne vem me machucando. Não tem como o Senhor tirar, não? Você pode tudo. Meus irmãos, esse pecado te consome, esse pecado te deixa lá para baixo, te aponta: você é pecador, você não vale nada, você é um safado, você é te perdoa a palavra, você é um desgraçado, Jesus não te ama, esse pecado vem te afligindo. Não fica preocupado. Deus fala: eu não vou tirar esse espinho da tua carne, não, Paulo, eu não vou tirar. Mas pode ficar tranquilo que quanto mais você é fraco, mais forte eu sou em você. Quanto mais o pecado te comprime, te acusa, mesmo você correndo dele, ele vem te acusando, e você está ficando fraco, pode ficar despreocupado. Quanto mais você é fraco,
carnalmente, entendam isso, carnalmente, tá, gente? Quanto mais você é fraco carnalmente, mais forte espiritualmente você será. Mas quando a gente pode ver, nossa, mas eu estava numa tribulação eu estava num desespero danado, as contas atrasadas, eu não sabia o que fazer, e ainda veio o irmão pedindo para eu orar por ele. Ora pelo bendito. Você não sabe o que Deus pode fazer por você. Não deixe em nenhum momento, e eu falo isso com toda razão, todas as vezes que eu perdi oportunidades eu me arrependo. Não deixe nenhum momento de orar pelo teu próximo, e ainda mais aquele que for pedir uma oração a você. Fala, não, eu vou te levar para o pastor, o pastor ora por você. Não, eu vou te levar lá para a pastora sabe orar, ela ora por você. Seja usado pelo Espírito Santo. Deixa ele entrar, deixa eu entrar no você. Ele está aqui, ó. Deixa eu entrar. Você já gerou o fruto, você já gerou o arrependimento, agora deixa eu te usar. A palavra nos diz, pastor, em 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e não confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio do nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos que se reconcilie-se com Deus. E eu vou pedir para você se levantar neste momento. A palavra nos diz que só há uma palavra, há só um Deus, há só uma mensagem, há só um Espírito, e há só um a qual nós confiamos no nosso coração, há só um qual nós oramos, há só um qual nós entregamos no nosso dia. E neste momento, Deus te chama, e Ele fala, eu vi que você passou por isso, eu vi que você passou por essa grande tribulação, eu vi que você está passando por essa trajetória, olha, terrível na sua vida, mas contudo, eu permiti. Ele fala para você neste momento, se está acontecendo algo terrível na sua vida, é porque Deus permitiu. É de certa forma, Ele entregou esse peso na sua vida, porque Ele sabe que você dá conta de carregar. Ele não entrega nada. Deus não prova ninguém para que caia, Ele prova para que suba de nível. Deus não prova ninguém, pastor, para que vá para o inferno, Ele prova para ser aprovado no céu. E eu não falo isso, mas aí eu vou vencer todas as provas para ser salvo. Não, a salvação é pela fé. E fé não tem distinção de tamanho. Ou você tem, ou você não tem. E neste momento eu quero que você haja com um ato de fé. E peça para Deus, de alguma forma, me ajuda a vencer esse caminho que você colocou. Deus te entregou tudo em tuas mãos. Todos aqui eu vejo visivelmente que todos andam, todos falam, todos ouvem, todos veem. O que está te impedindo hoje, da pessoa que você, mais próxima de você, que precisa ouvir uma palavra de Deus, o que te impede hoje de falar de Deus para ela? E se tem algo te atormentando, te acusando, de alguma forma te torturando por dentro, vem aqui na frente, entregue isso na cruz imediatamente. Mas que isso, é mandinga? Se eu estou pesado eu vou lá levar? Não, é bíblico. A palavra nos diz que se você tiver com algum peso, um fardo pesado sobre você, entregue na cruz, pois o meu jugo é suave e meu peso é leve.
Então, de alguma forma, não deixe ficar se atormentando sozinho. Se você se sentir sozinho, pense, desde Gênesis até Apocalipse, Deus esteve com o seu povo. Após o fim da Bíblia, Deus continuou com o seu povo. Hoje, no dia atual, nesse horário atual, Deus está conosco. Em nenhum momento Ele te abandonou. Em nenhum momento Ele falou: aparte de mim, que nesta terra eu não ando mais contigo. Deus de alguma forma falou para Adão: não coma do fruto, que a partir do momento que você comer do fruto, morrerá. Mas em nenhum momento: se você comer do fruto, eu vou te abandonar. Deus sabia que eles tinham comido do fruto. Deus sabia que eles tinham pecado contra o único ensinamento que Ele tinha dado, a única proibição que eles tinham. Eles foram lá e fizeram. Em nenhum momento Deus deixou. A gente vê que no dia seguinte, na tardezinha, como de costume, Deus desceu ao jardim do Éden e foi de encontro com Abraão. Mas Abraão se escondeu de Deus. E se neste momento você está se escondendo de Deus, você pensa em colocar suas próprias vestes, a única veste verdadeira é a de Cristo Jesus. Seja lavado e remido. Pode ficar aqui na frente, irmão. Pode ficar aqui na frente. Fique em paz, fique em paz. A gente já vai orar. Não coloque veste assim como Abraão tentou colocar nele. Deixe que Deus coloque vestes novas em você. Em nome do Senhor Jesus. Diegão, vem cá. Fica ao lado dele. E vamos louvar este hino. E eu vou orar por vocês. Em nome do Senhor Jesus. Estou preparado.